Gostaria de agradecer mais uma vez à comissão por essa oportunidade e vamos falar sobre um tema novo, então, né? Cirurgia bariátrica e controle metabólico, avaliação de 5 anos. Então, todos sabem que a obesidade, através do tratamento clínico, ela é ineficiente em manter a perda e manutenção de peso ao longo do tempo. Além disso, como foi falado aqui em várias palestras, muitas medicações para o controle do diabetes no indivíduo com obesidade e diabetes, elas fazem com que o indivíduo ganhe peso. Portanto, a cirurgia bariátrica é o tratamento mais eficiente para induzir a perda e manutenção de peso, além de melhorar o controle glicêmico nesses pacientes. Esse estudo da SOS foi um estudo clássico, na qual foram avaliados mais de 4.000 pacientes. Não foi um estudo randomizado, porém eles avaliaram os pacientes que se submeteram a vários tipos de cirurgia versus os pacientes que permaneceram no grupo controle, de tratamento clínico. E eles viram que, em relação à mortalidade geral, houve uma queda de 29% das mortes totais nos indivíduos que realizaram a cirurgia versus pacientes que realizaram só o tratamento clínico. Nesse mesmo estudo, em relação ao peso, podemos observar, então, que no tratamento não cirúrgico, os indivíduos perdiam peso no início, porém havia um ganho de peso quando avaliado há mais de 6 anos. Em relação a todos os tipos de cirurgia, houve uma queda importante de peso, principalmente na cirurgia do bypass gástrico em Y de Roux. Em relação à incidência de novos casos de diabetes, vemos também que a avaliação de 2 anos mostrou que apenas 1% dos pacientes do grupo cirúrgico desenvolveram diabetes, versus 8% do grupo que permaneceu no grupo controle, e em 10 anos, 7% do grupo cirúrgico versus 24% do grupo que permaneceu no grupo controle. Esse mesmo estudo seguiu durante 20 anos, tá? Aqui eu só coloquei para mostrar que esse mesmo benefício de perda de peso aconteceu no segmento de 20 anos. O grupo controle, na verdade, até ganhou peso. Então, uma superioridade da cirurgia sobre o tratamento clínico no controle do peso. Em relação à melhora do diabetes, quem primeiro observou a melhora do diabetes foi o Porres. Então, ele avaliou pacientes com diabetes e sem diabetes. Ele verificou que os indivíduos diabéticos haviam uma queda da glicose em torno de 3 dias após a cirurgia, quando não havia perda de peso. Além disso, também ele observou uma queda da insulina. Então, ele foi o primeiro autor que, então, começou a discutir essa melhora da glicose no indivíduo diabético, independente da perda de peso. Uma meta-análise feita pelo Buchwald em 2004 avaliou pacientes com menos de 2 anos de diabetes que foram operados e com mais de 2 anos também. Nessa meta-análise, apesar deles não apresentarem critérios tão rigorosos de remissão do diabetes, como hoje em dia a gente tem, ele verificou, então, que na cirurgia biliopancreática houve uma remissão de 98% dos casos de diabetes, do bypass 84% e da cirurgia da banda gástrica 48%. Além disso, também, ele observou a melhora da hipertensão, da dislipidemia e também da perda do excesso de peso. Atualmente, também, a IDF se posicionou em 2011, através de um artigo, falando que nos indivíduos diabéticos com IMC entre 30 e 35, que não apresentavam bom controle glicêmico, que apresentavam vários fatores de risco para a doença vascular, você poderia estar fazendo a cirurgia bariátrica para poder melhorar o controle glicêmico desses pacientes e evitar complicações futuras. Na minha tese de doutorado que eu realizei na Unifesp, em colaboração com a Unicamp, eu avaliei 10 pacientes diabéticos não usuários de insulina, imediatamente 7 dias após a cirurgia, 30 e 90 dias. Foi realizado um teste de refeição oral feito com Sustacal, que apresentava mais ou menos 50 gramas de glicose. E o que eu observei? Que no início, os pacientes apresentavam uma glicemia muito alterada de jejum, em torno de 200 a 250, havendo um aumento pronunciado após a ingestão do Sustacal. Com 7 dias, já observei uma melhora da glicemia de jejum e dos níveis pós-prandiais. Isso se verificou uma acentuada redução após 30 e 90 dias da glicemia de jejum e dos tempos pós-prandiais. Em relação às curvas de insulina, eu verifiquei que antes da cirurgia havia uma curva totalmente embotada da insulina, ou seja, o indivíduo não tinha nenhum pico de secreção de insulina antes do procedimento cirúrgico. Após 7 dias, houve um esboço de pico aos 30 minutos, e após 30 e 90 dias, houve uma
um pico significante de insulina aos 30 minutos. Eu não vou mostrar aqui, mas eu fiz uma correlação entre o pico de secreção de insulina com o pico de secreção de GLP-1, e essa correlação foi uma correlação positiva. Aqui só para mostrar também a curva do GLP-1, muito semelhante à curva da insulina, então ele é totalmente embotado antes da cirurgia. Aos 7 dias houve um pico, e esse pico se pronunciou ainda mais com 30 e 90 dias após a cirurgia. Em relação ao glucagon, verificamos que há um aumento da secreção de glucagon, e com o decorrer da cirurgia, principalmente após 30 e 90 dias, houve uma queda do glucagon nos tempos 90 e 120 minutos. E quais, então, seriam os mecanismos que causam essa melhora precoce do controle glicêmico? Na verdade, foi uma melhora independente da perda de peso logo aos 7 dias. Então, um dos mecanismos aventados é que, com o indivíduo numa dieta hipocalórica no começo da cirurgia, as células intestinais elas começam a fazer neoglicogênese. A glicose, pela neoglicogênica, ela é detectada por alguns sensores da veia porta, que a nível do sistema nervoso central vai fazer com que haja supressão da produção de glicose. Eu não demonstrei aqui, mas aos 7 dias houve uma redução importante e significante do HOME-R. Então, talvez esse mecanismo fosse responsável pela diminuição do HOMA aos 7 dias, que se manteve no decorrer do estudo. Outro mecanismo também que, na verdade, foi provado por Moss seria o aumento do GLP-1, ou seja, com o bypass, passaria mais rápido o alimento até o ilho terminal, aumentaria o GLP-1, que a nível do sistema nervoso central causaria aumento da saciedade, diminuição do glucagon e aumento da secreção de insulina. Outra hipótese aventada também é que pode existir um fator na primeira parte do trato gastrointestinal, uma anti-incretina, que faça com que as incretinas não tenham ação total. E quando você exclui, através da cirurgia, essa primeira porção do trato, você dá liberdade às incretinas de agirem, fazendo com que haja maior secreção de insulina. Outro mecanismo também seria alterações na microbiota. A gente já sabe que a microbiota do indivíduo diabético com obesidade é diferente do indivíduo magro. Portanto, acha-se que no indivíduo obeso com diabetes há a maior comunidade de firmicutes e baixa concentração de bacterióides, aumentando, então, a inflamação. Quando você faz a cirurgia bariátrica, você estaria selecionando um tipo de bactéria, causando, então, menor inflamação e melhora do controle glicêmico. Outro mecanismo seria o aumento dos ácidos biliares. A gente sabe que as cirurgias que fazem o bypass, ou seja, o desvio do trato, fazem com que haja um aumento dos ácidos biliares. Isso vai promover um aumento do GLP-1 e do PYY e um aumento do fator de crescimento 19. E tudo isso vai culminar na melhora da glicemia. Nesse artigo, a gente não tem muitos artigos de segmento desses pacientes a longo prazo. Então, esse artigo, feito pelo Schauer, na Universidade de Cleveland, ele avaliou os pacientes a curto prazo, que ele chama de 2 anos, e a longo prazo, que foram em torno de 6 anos. Foram várias técnicas cirúrgicas que ele realizou. Ele coloca como critério de remissão no diabetes um critério de remissão completa, com hemoglobina glicada menor que 6 e glicemia de jejum menor que 100, e 1 ano de tratamento sem nenhuma medicação antidiabética. Parcial, ele chama uma glicemia entre 100 e 125, com hemoglobina glicada entre 6 e 6,4, melhora quando o indivíduo tem uma redução maior que 1% na glicada, e uma redução de até maior que 25 miligramas por decilitro de jejum, com redução dos agentes para diabetes, insulina e hipoglicemiantes orais. Não mudança, recorrência quando o indivíduo chega a ter uma remissão total ou parcial e volta a apresentar todos os critérios de diabetes, como, por exemplo, glicemia de 126 e hemoglobina glicada acima de 6,5. Então, aqui podemos ver que, na verdade, entre os tipos de cirurgia que ele realizou foram a bypass, a sleeve e a banda gástrica. Então, em relação a peso, houve uma superioridade da cirurgia do bypass em relação à do sleeve e uma superioridade dessa em relação à da banda gástrica. Em relação ao controle glicêmico, também vemos uma redução da hemoglobina glicada mais acentuada na cirurgia do bypass, menor um pouquinho em relação ao do sleeve, e o pior controle foi na cirurgia restritiva da banda. Em relação à remissão, então, nesses 6 anos, ele verificou, então, uma remissão de 71% do grupo bypass. Aqui eu coloquei tanto a total como a parcial. Do sleeve, 35% e da banda, 9%. Esses são os dados do curto prazo, 2 anos.
Esses são os dados de longo prazo, ou seja, mais de 6 anos, uma remissão da cirurgia do bypass de 61%, 31% da do sleeve e 9% da banda. Aí, na verdade, estou fazendo meu trabalho de pós-doutorado, estou seguindo os pacientes da Unifesp, me ajuda com colaboração com a Unicamp nos 5 anos. Então, a gente avaliou de novo os pacientes. Então, aqui, a partir de um mês, já teve redução do MC, e esse MC continua significante em relação ao pós-operatório até 5 anos. Em relação à curva da glicose, verificamos, então, na verdade, em 5 anos houve uma certa piora da glicose, mas em relação ao pré-operatório houve uma melhora. Ele já chegou a apresentar níveis melhores com o ano. Em relação à hemoglobina glicada, houve uma melhora significante. Chegou a ficar melhor com o ano e agora está com 6,5, mas não houve diferença nesses dois grupos. Em relação à sensibilidade à insulina, a gente calculou o índice do OGES. Então, a gente verificou que a partir do 7º dia pós-operatório já teve um aumento do OGES, e isso permaneceu significante até os 5 anos. Em relação ao pico de secreção de insulina, 5 anos foi exatamente o mesmo nível de 1 ano. Então, não houve piora na secreção de insulina, permaneceu do mesmo jeito que 1 ano pós-operatório. Em relação à primeira fase de secreção estimada pelo índice insulinogênico, houve uma melhora a partir de 1 mês e também se manteve significante após 5 anos. Em relação à função da célula beta, a gente calculou o Disposition Index, que também melhorou a partir de 1 ano de forma significante, e isso se sustentou também após 5 anos de seguimento. Quais, então, seriam os mecanismos de falha do tratamento cirúrgico? Então, temos algumas hipóteses, entre elas, a menor perda de peso do paciente, uma persistência da obesidade central, a idade avançada, se você submeteu o indivíduo à cirurgia, o diabetes de longa duração, a idade mais precoce do início do diabetes, e a presença da autoimunidade, acumulado, diabetes tipo 1. Alguns estudos também falam uso de insulina, mas é controverso. Outros não encontraram esse dado. Então, seria uma resistência à insulina, uma adiposopatia e uma falência das células beta em creatinopatia. Aqui são os dados do Dr. Bruno Gelonesi, da Unicamp. Ele avaliou, então, o GLP-1 dos pacientes que remitiram da doença versus os que não remitiram. Então, ele verificou que os que remitiram apresentavam níveis mais altos de GLP-1 versus os que não remitiram, que tinham níveis mais baixos. Portanto, a conclusão que chegamos é que a cirurgia bariátrica promove a melhora e até remissão sustentada do diabetes ao longo do tempo. Ela diminui a mortalidade por todas as causas. E, diminuindo a glicemia de jejum, você vai fazer com que haja uma diminuição das complicações micro e macrovasculares no decorrer do tempo. Muito obrigada.